Sejam bem-vindos ao canal Palavras em Chamas. Eu tenho 30% de bateria. Eu gravei hoje durante a tarde toda. E eu preciso ler com vocês o Sermão do Monte. E concluir uma parte importante do Sermão do Monte, né? Então, abra a Bíblia de vocês para a gente estudar aqui o Sermão do Monte no canal. Se é a primeira vez que você está chegando no canal, faça parte do canal. Se inscreva, ative o sino de notificação. Nós vamos falar sobre jejum hoje aqui. E é um tema que eu vejo muito pouca gente falando, mas é um tema importante, né, para a gente falar. Jesus falou, então a gente tem que falar também, né? E nós já lemos várias partes do Sermão do Monte e falamos de oração, das boas obras, do perdão e tudo mais. Mas agora Jesus quer falar sobre jejum, né? É a continuação lógica do texto. Eu não vou saltar, apesar de que eu esteja muito ansioso para saltar. Vamos ler a respeito do jejum. Jesus e o jejum, né? Bom, o texto é, Mateus 5, Mateus 6, nesse caso, versículo 16 e versículo 18. 16 ao 18, né? O texto, eu vou ler o texto antes, depois a gente vai pensar um pouco sobre cada aspecto do texto. Diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que está em secreto, te recompensará publicamente. Mateus está repetindo a mesma fórmula que ele usou até agora. Ele mostra como os fariseus faziam, aqui chamados de hipócritas, né? Fariseus, mestres da lei e tudo mais, e ele vai ensinar a maneira certa de fazer. Esse é o ensino de Jesus, na verdade. Jesus ensinou assim. Então, antes, uma descrição do problema, né? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Bom, o que significa isso? Diretamente, significa que você, quando for jejuar, não deve parecer fraco ou cansado porque está jejuando. As pessoas têm que olhar para você e entender que você está normal. Porque o jejum, na verdade, não faz parte do seu corpo, do exterior do seu corpo. Ele faz parte da sua alma, entende? Então você não deve fazer como os hipócritas, né? Eles desfiguravam o rosto e talvez eles nem estivessem jejuando de verdade, só para parecer. Esses hipócritas aqui, como eu já disse em toda a sequência dos textos, eles queriam ser adorados como os santarrões. Eles queriam ser vistos como os poderosos da sua época. Eles eram santos, né? Os judeus precisavam temer esse povo aqui porque eles eram santos demais. Isso era visível nos jejuns que eles faziam. Olha como eles estão cansados, né? Nossa, o homem está cansado, mas ele está recebendo poder, né? É o que dizem, mais oração, mais poder. Eles dizem isso, não, mas isso não é real, né? Mas olha só, se eles jejuam tanto, obviamente são pessoas muito santas, muito cultas, né? Buscam a vontade de Deus, mas a realidade é diferente. Os fariseus não buscavam a vontade de Deus. Eles não buscavam viver para Deus, eles viviam para eles mesmos. Então, tudo que eles faziam era para que as pessoas vissem eles fazendo. Entende? Isso também envolvia o jejum. Agora, trazendo para a nossa realidade, né, nem todos vão jejuar e fazer isso de maneira direta, não. Mas alguns vão tentar imitar os fariseus fazendo outras coisas, né? Deixando de comer e falando por quê, deixando de beber água, enfim. Ou enquanto está orando no jejum, orando em voz alta para serem ouvidos, e aí fazendo como os fariseus faziam aqui também. E há outra ideia por trás do jejum, que é a motivação do jejum. O nosso maior problema hoje é a motivação do jejum. E esse problema não é antigo. Os próprios fariseus faziam isso por uma motivação errada. Eles não faziam o jejum para pedir perdão a Deus.
para alcançar o perdão, ou eles não faziam isso para entender a vontade de Deus. A motivação dos fariseus era ser adorado pelo povo. Esta é a motivação. E aí fica a pergunta, você jejua para quê exatamente? Nós aprendemos a orar, né? Foi o último vídeo? No último vídeo aprendemos a orar, né? Como isso muda o seu jejum? Isso faz com que você jejua para a glória de Deus, faz com que você jejua para alcançar algo que só Deus pode te dar e que não adianta mostrar para o mundo porque você não vai conseguir no mundo. Se sim, você está jejuando como Jesus ensina. Se não, você está jejuando como um hipócrita. E o problema de jejuar como um hipócrita está no final do versículo 16. Olha, esses que jejuam assim já receberam o seu galardão. O galardão é o presente final, é o resultado da vitória. Sabe, eles já haviam recebido isso dos homens, porque eles buscavam isso dos homens. E Deus não ia dar nada para eles, porque eles não estavam buscando de Deus, e estavam buscando dos homens, né? Jesus está dizendo, quem faz dessa maneira já recebeu o seu galardão. A Bíblia CF, dá uma referência muito interessante lá de Isaías 58. E eu quero que você leia Isaías 58 comigo também, para a gente entender junto, né? Isaías 58, o texto que nós deveríamos ler é bem grande, mas aí eu vou deixar para você ler em casa. Leia todo o texto de Isaías 51. Jesus ele usa muito o Antigo Testamento quando prega, tá? E se você não conhecer o Antigo Testamento, você não entende toda a mensagem. Por isso, eu não estou dizendo que eu conheço, tá? Eu vou dar a dica agora. Por isso a Bíblia, a CF-RCM é muito boa. É ela que indica, não sou eu. Os teólogos que fizeram ela colocaram boas referências para você entender a mensagem. E as referências dela indicam Isaías 58. O que está acontecendo em Isaías 58? Nós temos o mesmo ensino, só que agora o profeta entregando para o povo, né? O título aqui na ACF é justamente o falso e o verdadeiro jejum. O texto começa da seguinte maneira: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça. Preste atenção que ele fala como um povo que pratica justiça, né? Não que eles fossem, mas como se fossem. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, se tu não atentas para isso? Veja o questionamento daquele povo. Por que nós estamos jejuando se você não muda o que a gente está fazendo, né? Ó Deus, por que estamos jejuando pelo fim da fome e o Senhor não dá fim à fome? Eles, na verdade, estavam mandando em Deus. Porque eu estou jejuando pelo meu carro novo há 10 anos e eu não alcanço? Ou pela minha esposa, que o Senhor nunca me dá? Ou pelo, sei lá, o que vocês pedem por aí, não sei, o povo está pedindo. Eles não estavam jejuando para Deus, estavam jejuando para eles mesmos. Esse é o problema, e o profeta vai denunciar isso, né? Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O profeta falando. Eis... Gasguei com água. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Ou seja, eles não estavam jejuando para buscar a vontade de Deus. Preste atenção, a vontade de Deus, ela é soberana. Deus é imutável. E o seu ser é imutável, ou seja, você não vai mudar o ser de Deus. O que você pode fazer é jejuar para buscar a vontade de Deus. Vocês ouvem muito isso na igreja, né? Buscar a vontade de Deus, entender o propósito de Deus, saber do que Deus quer, como adorar a Deus. Vocês ouvem isso o tempo todo. E o que significa isso? Significa que no momento em que vocês buscam a Deus, vocês não buscam a Deus para modificar alguma coisa.
Não exatamente modificar o que está acontecendo. Vocês buscam a Deus para entender o porquê está acontecendo. Esta é a questão. Esses caras aqui estavam reclamando direto com Deus. Ó, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eles estavam falando da justiça lá no versículo 2, né? Mas, Senhor, eu estou passando por tanta necessidade. Estou orando há 30 anos e o Senhor não fez nada. Porque você não está orando para Deus. Você está orando para si mesmo. Ele não tem compromisso com essa oração. Sabe? Você não está jejuando para você, para Deus. Você está jejuando para você. Por isso nada acontece. Por isso as coisas não mudam e não vão mudar. E se bobear, vai piorar. Porque Deus, vendo isso acontecer, vai fazer alguma coisa. Isto é o que vai acontecer. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça no junco, estenda a cabeceira, estenda debaixo de si o saco de cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Olha o que Deus vai falar daqui para frente. Está falando, é esse mesmo jejum que eu pedi? Olha o tipo de jejum que Deus vai falar no versículo 6. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da iniquidade, da impiedade, que desfaças ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Ou seja, Deus está dizendo, vem cá, o jejum que eu pedi, não é que vocês persigam a injustiça, estão querendo falar de injustiça, né? Você está falando da injustiça, está orando pela fome no mundo, a sua oração não deveria você ir lá e ajudar a acabar com a fome do mundo, não? Esta é a questão. Você se incomoda com o quê? E não é você que poderia fazer alguma coisa também? O texto de Jesus, não, né? O profeta está falando, porventura é o jejum que eu escolhi. Não é que vocês façam aquilo que vocês falam, não? Ao invés de ficar só jejuando, esta é a questão. A luta aqui, o profeta falando, o jejum verdadeiro é a luta contra o pecado, a luta contra a própria injustiça, a luta contra os pobres, contra a escravidão. E olha que curioso, isso estava acontecendo no povo de Deus. Calma, vamos tentar entender o cenário. O povo estava agindo assim, né? Eles não perseguiam o pecado, eles não perseguiam a injustiça, mas eles estavam orando para Deus, para que Deus fizesse alguma coisa, sendo que a culpa era deles mesmo. Isso soa muito comunista, né? Como os socialistas pensam, né? Os socialistas pensam, não, o governo tem que ser mais justo, ele tem que distribuir as coisas para todo mundo. Mas você já viu um socialista fazendo isso? Você não vê, por quê? Porque eles querem que o Deus deles faça, mas eles não. Eles não vão fazer. E o profeta está dizendo o contrário, olha, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas na tua casa os pobres abandonados? E quando vires nu, o cubras e não te esconda a tua carne? Então, versículo 8, então, depois disso, então fazendo assim, fazendo este jejum, romperá a tua luz como a alva. Né? E a tua cura apressadamente brotará, ou seja, o resultado positivo vem de um jejum que se reflete na sua vida. Este é o jejum verdadeiro. A motivação verdadeira é agir para a glória de Deus e não esperar que Deus faça todas as coisas. Aí vem aquela questão. Estamos jejuando e sendo cristãos ou só estamos jejuando? Né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode jejuar todo final de semana, mas quando você vê alguém sendo injustiçado, você faz alguma coisa? Quando você vê alguém que precisa realmente, estou falando do pessoal do ônibus, que às vezes não precisa realmente, estou falando do pessoal que precisa, ainda que for dentro do ônibus, né? Que seja dentro do ônibus. Você faz alguma coisa, você espera sempre que alguém faça o que Deus quer que você faça. Bom, você vai jejuar muito, tá? Vai jejuar muito, mas não vai acontecer nada. Esta é a questão. Jesus está tratando aqui da religião verdadeira, sabe? Os judeus jejuavam, mas eles não faziam o que eles tinham que fazer. Os hipócritas aqui são hipócritas justamente porque falam uma coisa e fazem outra coisa.
Por isso eles eram hipócritas. Eles jejuavam para quê? Ninguém sabe para que eles jejuavam. O texto não fala. Mas possivelmente não era para acabar com a injustiça, porque eles eram injustos. Possivelmente não era para acabar com a pobreza, porque eles exploravam dos pobres. Possivelmente não era para que eles entendessem a verdade, porque eles negaram Jesus. Se era para entender a verdade, eles não alcançaram isso também, porque negaram a verdade. Foram condenados justamente por isso. A questão que fica é, para que você está jejuando se a sua vida não representa nada do que você fala? Você está fazendo à toa, está fazendo em vão. Claro, eu não quero que você deixe de jejuar. Jejue, do jeito que você quiser, seja por alimento, deixando de se alimentar, ou deixando de fazer algo que a sua carne pede, jejue. Só que faça também o que Deus quer que você faça. Essa é a diferença. Quando você conseguir conciliar o que você fala, o que você ora, o que você jejua, com o que você realmente faz, aí as coisas vão começar a acontecer diferente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.